Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje nós temos uma questão sobre contratos internacionais. Você sabe a diferença entre uma cláusula de força maior e uma cláusula de hardship? Não? Então está na hora de aprender. A questão de hoje é um exemplo didático e vai ajudar a diferenciar essas duas situações que podem vir a ser cobradas no próximo exame. Então vejamos. Nosso examinado é o seguinte. Nos contratos internacionais de compra e venda, a diferença entre cláusula de força maior e cláusula de hardship reside em quê? Então nós temos uma questão do tipo positiva e o nosso examinador quer saber essas opções, qual seria o nosso gabarito. Antes de resolver, eu preciso dar uma dica para vocês, que vai ajudar na resolução. Sugiro que vocês memorizem, façam uma tabelinha, um esquema, alguma coisa. A cláusula de força maior, ela está sempre ligada a um contrato que se torna inexequível, ou seja, que você não consegue mais dar prosseguimento à execução do contrato. O exemplo clássico são as calamidades da natureza, como terremoto e erupção vulcânica. Essa calamidade, a guerra, não é uma calamidade da natureza, é uma calamidade humana, né? Infelizmente. Mas também acaba tornando o contrato sem condições de prosseguir. Já no caso da cláusula de hardship, o contrato continua podendo ser executado, só que vai haver um desequilíbrio econômico-financeiro. Um dos lados vai ficar com muita dificuldade de prosseguir. Exemplo que eu me lembro, em janeiro de 1999, o Brasil passou de uma situação. Houve uma mudança do regime cambial. Na época era uma taxa de câmbio administrada, que era praticamente fixa, né? Tinha bandas cambiais, 1,1, 1,2, etc. Cada dólar valendo R$1,10, R$1,20, de repente transformou-se em câmbio flutuante. E aí houve uma abrupta mudança no valor do câmbio, passou aí para 2, 2,40, e na época havia muitos contratos que eram, principalmente contratos de leasing, que eram feitos com base na cotação do dólar. Ou seja, de uma hora para outra, de um dia para o outro, né, literalmente, alguns contratos o preço dobrou. Né, porque a taxa de câmbio dobrou, como o contrato está vinculado ao dólar, o preço do contrato dobrou. Então fica muito complicado para um dos lados conseguir cumprir com a sua parte. Então, o contrato continua sendo possível, só que um dos lados está com muito prejuízo. Ok? Então essa é a grande diferença entre a cláusula de força maior e a cláusula de hardship. Voltando à nossa questão. Deixando aqui em cima, né, força maior é evento da natureza, hardship você tem um custo maior, né, só para ficar aqui marcadinho. Vejamos. Na alternativa A, na primeira, a cláusula de força maior, a circunstância é imprevista, mas evitável, enquanto que na segunda, a imprevista é inevitável. Na primeira, o contrato se torna exequível e na segunda, inexequível. Aqui, como você tem, fica bastante difícil para você, né? A circunstância imprevista, mas evitável, é mais fácil você sempre abordar a parte da execuibilidade do contrato. Na primeira situação, força maior, que é um fenômeno da natureza, imagina aí um terremoto, o contrato se torna inexequível, então está errado. E na segunda situação, o contrato tem um custo maior, mas ele é possível de continuar. Apenas um dos lados vai ter prejuízo, né? Então está errado. Próxima alternativa, alternativa C. Na primeira, a execução do controle é relativamente impossível. E na segunda, absolutamente impossível. É o contrário aqui, né? Na primeira, é absolutamente impossível, não é relativamente. Você tem um terremoto, você não tem como controlar nada. E na segunda, é relativamente impossível. Você tem um custo maior na segunda situação, na cláusula de hardship, certo? Lembrando, né? Primeira cláusula, força maior, fenômeno da natureza. Então, controle é impossível, absolutamente impossível. Segunda, custo maior, relativamente impossível. Então, podemos eliminar.
A letra D, a primeira prevê alterações nas condições que motivaram a celebração do contrato e a segunda não. Não. A primeira não prevê condições que motivaram a celebração do contrato. Né? Você tem um terremoto, não tem nada a ver com a motivação da celebração do contrato. Né? E a mesma coisa na segunda. A segunda está errada porque, efetivamente, o custo maior é algo que tem a ver com a celebração do contrato. Então está invertido aqui na letra D. Na letra E nós temos, a primeira em regra não indica detalhadamente os eventos suscetíveis de serem considerados como circunstâncias que as caracterizam, porque imprevisíveis. E a segunda indica detalhadamente fenômenos de natureza econômica que possam ocorrer. Está errado. A primeira, que é a cláusula de força maior, normalmente você vê nos contratos o seguinte: em caso de evento como guerra, terremoto, calamidades públicas, inundações, enchentes, esse tipo de situação, fica bem explicitado no contrato. E aqui na nossa alternativa diz que não indica detalhadamente. Tá? Então, está errada a alternativa E. Ficando, portanto, o nosso gabarito, letra B de bola, que diz: ambas se referem a circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis. Beleza. A primeira tem a ver com circunstâncias que impossibilitam sua execução, exemplo, guerra. A segunda com circunstâncias que tornaram substancialmente mais oneroso, porém exequível. Perfeita definição. Memorizem, guardem a letra B, que ela coloca de forma clara, sucinta e direta a definição tanto da cláusula de força maior quanto da cláusula de Harting. É isso aí, pessoal. Em caso de dúvidas, estou à disposição. Deixo aqui o meu forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!